Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar de reindustrialização e de como os Estados Unidos ou mesmo o Brasil teriam de fazer para não se tornarem mais tão dependentes de outros países. Os Estados Unidos especificamente está preocupado com essa dependência que tem da China, uma preocupação que se tornou bastante concreta quando lá de 2020 em diante o mundo inteiro foi fechado por conta do flagelo que correu o planeta. Então essa matéria ela diz o seguinte: para reduzir a dependência da China, mais de nós precisamos trabalhar em fábricas. Nós já explicamos aqui que a humanidade passou por vários processos. Primeiro de caçador-coletor, depois passamos a ser agricultores, depois uma massa muito grande de pessoas começou a sair da agricultura e migrar para as fábricas. Depois das fábricas começaram a migrar para o setor de serviços. Hoje, o setor dominante da economia de vários dos países ocidentais é o setor de serviços. A agricultura comporta menos de 5% da população. O setor industrial, eu não faço ideia de quantos por cento, mas eu acredito aí que entre 10% e 15%. E todo o restante do Brasil e nos Estados Unidos, na Europa em geral, são pessoas, aliás, que trabalham no setor de serviços. Só que isso se deu não só por conta da evolução tecnológica, mas porque as fábricas foram fechadas e levadas para a China. Então, muito da produção industrial, estando lá, vai fazer com que lá a massa de operários da indústria sejam maiores. Agora, com essa ideia de reindustrialização dos países ocidentais, eles estão explicando que mais pessoas vão precisar voltar a trabalhar em fábricas e diz que se o Ocidente levar a sério o recrutamento de amigos, muitos mais precisarão realizar trabalhos manuais, embora auxiliados por robôs, porque a indústria de hoje é diferente da de ontem. E sim, isso significa graduados universitários. Então muita gente hoje está desempregada com diploma universitário, trabalhando no famoso Uber com diploma universitário, tendo passado em concursos da sua profissão, concursos não, em provas de admissão de suas profissões e mesmo assim não estão empregados nas profissões. Então, trazendo as indústrias de volta, essas pessoas vão conseguir se colocar no mercado de trabalho dentro de uma profissão que possa remunerá-las melhor. Lógico que nós caímos naquela antiga explicação socialista de que isso acaba sendo uma exploração dos meios de trabalho, da força produtiva e blá blá blá, mas ao final de contas é o emprego, coisa que hoje muitos acabam não tendo ou tendo emprego mal remunerado no setor de serviços. À medida que a desglobalização e seu irmão recém-nascido, o The Rising King, entusiasmam os especialistas em política, eu nem tinha ouvido falar ainda nessa palavra, é a primeira vez que eu estou lendo. Até mesmo os líderes políticos do livre comércio estão concluindo que os países ocidentais precisam reduzir sua dependência manufatureira da China, transferindo-a de volta para casa ou para países mais amigáveis. Mas quem vai trabalhar em todas as fábricas que agora podem ser construídas na costa ocidental? Eu até imaginava que o Ocidente talvez apostaria em industrializar o Brasil, deixar a indústria aqui mais próxima deles, mas só que o Brasil é um país que, se acabar deslanchando, ninguém mais segura, porque nós temos muitas riquezas naturais, nós ainda temos uma mão de obra muito jovem, então eles não vão arriscar que o Brasil seja a nova China. Eles não vão fazer isso porque senão nós acabamos escapando do domínio. Então, uma das apostas deles seria a Índia, mas eles vão tentar industrializar o próprio país deles. Por isso, talvez muitos migrantes vão acabar sendo admitidos, entrando nos países desenvolvidos, europeus ou Estados Unidos, para que esses migrantes passem então a fazer parte dessa mão de obra industrial. Então eles dizem, se o Ocidente levar a sério o recrutamento, muitos mais de nós precisarão realizar trabalhos manuais. Na semana passada, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou sua proposta para uma nova estratégia de segurança econômica para a União Europeia, que conforme relatado pelo
site político, promete ser um exercício desse novo pensamento econômico. Agora a ser discutida pelos líderes nacionais do bloco, a estratégia adota a abordagem de que uma potência econômica como a União Europeia deve prestar mais atenção aos riscos de segurança em suas políticas comerciais e de investimento. Se a estratégia for implementada, a União Europeia se comportaria no cenário internacional mais como os Estados Unidos ou o Japão. Isso significa menos dependência da China e mais empregos industriais e engrenagens na roda da cadeia de suprimentos em casa. E como não gostar de uma estratégia que tornaria a União Europeia menos dependente da China e criaria empregos qualificados de uma só vez, assim como os americanos estão fazendo com sua lei de redução da inflação? Eles vão resolver isso com imigrantes. Muito possivelmente a Europa vai começar a facilitar a obtenção de cidadania de cidadãos aqui do sul do Brasil, e os Estados Unidos provavelmente vai fazer mais vista grossa para migrantes que estejam entrando em seu país de forma oficial ou não. Eu imagino que vai ir por aí, porque eles vão precisar de jovens lá dentro do país deles se eles quiserem reindustrializar. As pessoas de lá já estão colocadas em setores de serviço altamente remunerados e dificilmente vão querer ir para as fábricas. Mas em querendo, obviamente, vão receber o tratamento prioritário como cidadãos. Então isso resultará em uma necessidade crescente de muitos mais trabalhadores industriais, juntamente com mais trabalhadores manuais que fazem nossas economias funcionarem, como motoristas de trem, motoristas de caminhão e até mesmo mineradores, já que o bloco também tenta reduzir sua dependência de produtos processados na China, como por exemplo minerais de terras raras. Óbvio que isso aqui é uma tendência momentânea, porque a quarta revolução industrial vem aí para substituir inclusive os trabalhadores das indústrias, Mas até que isso aconteça, haverá uma fase em que eles vão precisar dessa mão de obra. Essa geração de empregos é boa, mas os desafios de levar a produção para casa já estão ficando claros nos Estados Unidos, que estava um passo à frente da Europa na globalização e agora está um grande passo à frente na desglobalização. Mas simplesmente não há trabalhadores suficientes para os empregos que o Ocidente espera trazer de volta em nome da segurança nacional e maior prosperidade. E aí a gente vê movimentos dúbios nesse sentido. Por um lado, a gente viu o tio Bill, o Elon Musk e esse outro pessoal aí da indústria bilionária, indo para os Estados Unidos para indo para a China, aliás, para fechar acordos com eles de produção lá. E por outro lado, a política dos países, dos Estados Unidos, Europa e tal, é tirar os empregos da China e trazer de volta para os seus países. No setor de mineração dos Estados Unidos, por exemplo, a crise abrange engenheiros que projetam locais de trabalho, mineradores que extraem metais brutos e caminhoneiros que os transportam para processamento. É outra dor de cabeça para os produtores que já lutam para fornecer os materiais necessários para veículos elétricos, painéis solares e parques eólicos, segundo o Wall Street Journal. Essencialmente, atualmente, simplesmente não há trabalhadores suficientes para os empregos que o Ocidente espera trazer de volta em nome da segurança nacional e maior prosperidade. Lógico, segurança porque se você depende de outro país para lhe fornecer o básico, você está nas mãos daquele país. E prosperidade porque quanto mais gente empregada, mais gira dinheiro naquele país. Menos pessoas nas ruas, menos pessoas passando necessidades. Será que o Brasil vai aproveitar essa onda de reindustrialização ou mais uma vez nós vamos ficar perdidos no tempo, 50 anos atrasados em relação aos demais? E também não é só a questão de querermos reindustrializar. Será que os países que dominam os políticos do nosso país vão deixar nós reindustrializarmos? Porque os nossos políticos são marionetes, uma parte deles, isso é bem claro. Para dar uma espiada na realidade que nos espera, vamos considerar a situação atual da Alemanha. O país já tem mais de 100 mil empregos vagos em transporte, com outros 100 mil em serviços de fabricação e instalação. Isso sem contar as vagas em saúde, hotelaria e educação. Então você veja quanta gente eles estão precisando só na Alemanha para pagar em euro.
Enquanto isso, a Tesla, que recentemente construiu uma nova fábrica em Brandenburg, está contratando 12 mil trabalhadores necessários para construir seus carros elétricos lá. Mas como não há os 12 mil trabalhadores automotivos esperando, a empresa de Elon Musk agora está treinando aprendizes e recrutando indivíduos com experiência anterior em outras áreas e treinando-os. Por isso que ele ainda está fechando acordos com a China. E até porque ele quer vender os seus veículos lá também, né? A semana passada, o chanceler Olaf Scholz garantiu um acordo que fará com que a Intel crie uma fábrica de semicondutores em Magdeburg, mas não houve nenhuma palavra sobre como os trabalhadores da fábrica serão adquiridos. A Alemanha ainda tem o problema de envelhecimento da população. Então, por isso que eles aceitam tantos imigrantes lá. Não é porque eles gostariam tanto assim, mas é porque não tem jovens, e quem está na força bruta, nos trabalhos mais técnicos, geralmente são os jovens. Então, conforme você vai amadurecendo, você vai aprendendo, vai ficando, se tornando uma pessoa mais culta, digamos assim, e o corpo também vai enfraquecendo, então você começa a ter de trabalhar mais com a cabeça. Normalmente esses trabalhos mais técnicos, mais brutos, usando o corpo, são dos jovens, e quando você não tem jovens, acaba sobrando para os idosos, mas nem todos podem fazer e nem todos querem fazer isso, né? Então eles acabam trazendo gente de fora. Então a principal razão pela qual os países ocidentais lutarão para acomodar todas as novas fábricas que estão surgindo é que eles implementaram a globalização com entusiasmo, assumindo que outros países poderiam fabricar bens enquanto eles se concentravam na economia de serviços. E isso funcionou muito bem, até que ficou claro que esses países poderiam se tornar rivais estratégicos. Eles estão falando da China, principalmente. E é por isso que o Ocidente agora, mais uma vez, precisa de trabalhadores manuais, tanto nas fábricas quanto no transporte de mercadorias ao longo de longas cadeias de suprimentos. Porque antes era mais simples, né? Vamos comprar tudo de fora, tudo bem. Então onde é que tem que se concentrar a logística? Portos. Portos e trens, né, basicamente, mas a maioria portos. Então a logística se tornava mais simples. Agora, se você vai espalhar indústrias pelo país inteiro, a logística se torna mais complexa, né, e vai precisar de mais gente. Enquanto isso, os países ocidentais vêm educando suas populações para a economia de serviços de ponta. Por exemplo, em 93 a Alemanha tinha 1.775.661 estudantes universitários. Em 2021 esse número havia crescido impressionante 66%. Por isso que lá eles criam tantas coisas mais tecnológicas, né? Uma das melhores universidades do mundo e a melhor da Alemanha é uma escola, é uma faculdade técnica que está em Munique, né? Por exemplo. Os países ocidentais acabaram, portanto, com muitos cidadãos acadêmicos relutantes em realizar trabalhos manuais e muito poucas pessoas realizando tarefas como motorista de caminhão e coleta de lixo que tinham que ser realizadas mesmo no auge da globalização. E o Brasil quis copiar isso. Só que o Brasil é um país agrário ainda, né? Então nós não temos nenhum setor de serviços pujante. As formações que nós demos aqui para universitárias não são de engenheiros, não são de criadores de riqueza, são literalmente do setor de serviços que trabalha com riquezas já criadas, advogados, médicos, contadores, administradores, enfim, psicólogos e por aí vai. E aí há uma grande massa de desempregados. O Brasil não teve planejamento, simplesmente copiou o que estava acontecendo lá fora, abriu universidades até em municípios de 2.000 habitantes, esses cursos à distância, e agora nós temos um mercado abarrotado de pessoas que têm diploma e não querem colocar a mão na massa, porque são doutores, e não querendo colocar a mão na massa, empobrece, né? E aí o Brasil como um todo acaba empobrecendo. Não querem voltar para a indústria, acabam ficando, passando necessidades. E aqueles que botam a mão na massa, vão dirigir caminhões, vão coletar lixo, vão construir, botar a mão na massa como pedreiros, estão aí muitas vezes ganhando bem mais, e bem mais mesmo, do que os universitários, ou os com formação universitária. Mas vamos ver para onde caminha o mundo, e o Brasil sempre seguindo atrás, aí com décadas de atraso. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.